a primeira coisa que eu quero que a gente entenda, que eu quero que você entenda é o seguinte: de onde vem esse medo, né? O que que causa o medo das máquinas de marcenaria? Então eu peguei alguns pontos principais. E o primeiro ponto principal das máquinas te causarem medo, na minha opinião, é o barulho que elas fazem, tá? É o ruído que a máquina faz. Quando a máquina faz menos ruído, geralmente ela causa menos medo, ela tem uma reação menos amedrontadora, digamos assim, na gente, né? A gente fica menos receoso, a gente, sei lá, é uma coisa normal, assim, né? É engraçado, outro dia eu estava vendo um vídeo sobre aviação, olha que coisa, olha que detalhe interessante. E aí eu estava ouvindo a turbina do avião ligando, né, começando a dar um impulso. E assim, eu não sei se você tem medo de avião ou não, mas o momento que eu acho que quem tem medo de avião mais tem receio é quando a turbina começa a acelerar. Por quê? Porque é um barulho alto e totalmente incomum pra gente. Então aquele barulho vai se intensificando daquela forma assim, ó. Ele começa assim, ó. Daqui a pouco ele vai. E aí você parece que o negócio vai explodir, sabe? É uma sensação esquisita. Eu acho que isso acontece um pouco com as máquinas de marcenaria, né? Quando ela tem uma velocidade muito grande, quando ela tem uma rotação muito alta, ou quando ela faz um barulho muito alto, isso tende a causar um medo maior na gente. Então isso para mim é o primeiro ponto importante, né? É o barulho, o som que as máquinas fazem. Tá, vamos ao segundo ponto. O segundo ponto é a capacidade de corte da máquina, capacidade de, eu poderia falar de usinagem, mas usinagem a gente fala quando a gente está falando de madeira, né? Um corte, um rebaixo, um furo são usinagens. Agora, se a máquina danificar a nossa mão, por exemplo, vai ser um corte de qualquer maneira. Então eu estou falando corte de forma geral porque eu estou falando da máquina poder machucar a gente, né? Acho que isso causa um pouco de medo também. Então, a capacidade de corte da máquina. Por quê? Porque o quanto a gente vai se machucar, quão grave vai ser o machucado caso ele ocorra. E tem as máquinas um pouquinho mais tranquilas, né? Por exemplo, uma parafusadeira, até uma furadeira mesmo, uma lixadeira. São máquinas que geralmente não causam tanto medo. Por quê? Nesse ponto aí eu acho que é muito importante, porque a capacidade de corte delas é muito pequena ou quase nenhuma. A lixadeira, por exemplo, se você encostar na palma da sua mão, não vai fazer nada, vai fazer cosquinha. Se você encostar no verso, talvez vai dar uma arranhada, mas não vai passar disso, tá? Uma furadeira. Eu já me machuquei com a furadeira, tá? Mas é muito difícil, você tem que dar muito mole, e o machucado que foi um negócio até um pouco... não é que é grave, ele foi... Para uma furadeira até que foi grave. E eu penso assim, se fosse, por exemplo, com uma dessas máquinas aqui, seria bem mais grave, tá? Então, assim, essas máquinas, a furadeira, como eu falei, parafusadeira e a lixadeira, elas têm a capacidade de corte mais reduzida do que essas outras que eu separei aqui para você. E vamos falar um pouquinho sobre elas. Aliás, vou citá-las rapidinho. Essa aqui é uma serra circular manual, tá? Uma máquina que faz cortes retos, limpos, com um acabamento muito bom, com uma precisão muito boa, né? Mas é uma máquina um pouquinho mais pesada do que as outras, um pouquinho mais complicada de operar também, na minha opinião. Aqui a gente tem uma serra tico-tico, também uma máquina de corte, que não é muito indicada para cortes retos, né? A gente até consegue fazer com alguns jigs, alguns macetes, mas é uma máquina que ela possibilita cortes curvos, ela não tem corte muito estável, mas tem uma versatilidade grande, né? Ela corta materiais diversos, já a serra circular só corta madeira. Com a tico-tico você consegue cortar metal, plástico, enfim, até outras coisas também. Então, essa é a serra tico-tico, né? E temos aqui, antes da tupi, a gente tem uma esmerilhadeira. A esmerilhadeira é uma máquina geralmente usada para metal, tá? Ela corta, ela lixa metal, ela tira ferrugem se você usar uma escova de metal, enfim. Mas ela é muito usada na marcenaria porque a gente acaba mexendo muito com ferragens, com mesmo metal mesmo, né? Com coisas de metal na marcenaria, então a gente acaba usando bastante esmerilhadeira. Fora que você também consegue colocar um disco de lixa nela e usá-la como uma lixadeira, tá? É uma lixadeira de desbaste, seria uma lixadeira de desbaste, ela bem grosseirona, digamos assim, né? Não é tão fácil de operar dessa forma, mas dá para fazer, então realmente ela entra no universo da marcenaria tranquilamente. Temos aqui então uma tupia, e a tupia ela trabalha com uma fresa, né? Que é uma espécie de broca um pouco diferente. A broca vai na furadeira e na parafusadeira. Então a tupia ela trabalha com uma fresa, né? Que é uma espécie de broca diferente, muito mais cortante, tá? Ela tem um fio numa posição diferente, né? Bem afiada, então... Fora que a tupi ela tem uma rotação, se eu não me engano, é a rotação mais alta. Ela gira em torno de 30.000 RPMs. Talvez esse número não represente nada para você, mas quando você vai começar a comparar os RPMs das máquinas, ela é realmente muito rápida. O que é o RPM?
são quantas rotações a máquina dá por minuto. Então, rotações por minuto, RPM. Essa tupia fica em torno de 30 a 33 mil, mais ou menos.